xoxa, capenga, não sei o que, papapá. Ele chamou de equivocadas as críticas que ele recebeu de aliados de Jair Bolsonaro, depois que ele defendeu o tal movimento Brasil, né? A união de governadores em torno de um nome como alternativa a Lula e a Bolsonaro, né? Ao Metrópolis, o ex-presidente Michel Temer chamou de equivocadas. Pelo menos ele não falou, né? Xoxa, capenga, né? Lembra que ele falava isso? Xoxa, capenga, não sei o que, papapá. Ele chamou de equivocadas as críticas que ele recebeu de aliados de Jair Bolsonaro, depois que ele defendeu o tal movimento Brasil, né? A união de governadores em torno de um nome como alternativa a Lula e a Bolsonaro, né? Nem ele nem o outro, nas eleições de 2026. Temer disse que sua fala surgiu de maneira acidental, depois que ele foi procurado por alguns governadores. O ex-presidente ponderou que não se referia a pessoas, mas, sim, a necessidade de um projeto para o Brasil. Você vê que ele já recuou, né? Vocês estão notando que o Temer já recuou. Ao jornal O Globo, Michel Temer voltou a falar que sua declaração foi acidental e disse que Jair Bolsonaro pode ser incluído em uma articulação para a eleição de 2026 envolvendo governadores de oposição, caso os envolvidos concordem. Ou seja, ele faz o movimento nem Lula nem Bolsonaro e o Bolsonaro pode ser incluído no movimento nem Bolsonaro. Parece o Lula falando que a Janja não perguntou, mas perguntou. Aí você fala, governadores de oposição? Vai falar que Eduardo Leite é oposição? O Lula fez de gato e sapato o Rio Grande do Sul depois daquela tragédia dos temporais. A desgraça que se abateu no Rio Grande do Sul. O governo Lula fez de gato e sapato e ele ainda agradeceu. O que é isso? É sadomasoquismo? E tem mais ainda. Tem mais. Caso eles queiram. Como se a gente pegasse Caiado, Eduardo Leite, se a gente pegasse ali o Kassab, o próprio Temer, esse pessoalzinho, como se eles tivessem voto. Como se eles tivessem voto da direita. Isso é uma conversa de louco. Parece o Lula explicando a fala da mulher do Xi Jinping. É o Temer falando pro Globo. E ontem eu estava zapeando também o noticiário, tá? Sabe o caro colega, o Oineg, eu acho engraçado, não? Oineg, Oineg. Parece orientação de advogado do Lula, né? Oineg. Oineg. Você, Oineg. Né? O Oineg da Band, no jornal da Band ontem, ele sentou o orelho em duas pessoas que, no meu ponto de vista, são muito importantes para a continuidade da liderança do Jair Bolsonaro. São dois baluartes mesmo do Bolsonaro enquanto liderança política. O pastor Silas Malafaia e o colega advogado Fábio Weingarten, que foi da SECOM do Bolsonaro. Mas o Oineg sentou tanto sarrafo no Malafaia e no Weingarten que eu achei uma vergonha. Ora, nós estamos falando de dois aliados do Bolsonaro, declarados. O Malafaia não tem deixado a liderança do Bolsonaro morrer com as manifestações que ele tem pago do próprio bolso. Um fato. Goste ou não do Malafaia, quem agita, quem paga, quem faz e acontece, quem entrega o palco, é claro que sem o Bolsonaro não seria sucesso. Então, as pessoas compreendem a importância que elas têm dentro de um sistema.
E a mesma coisa o Weingarten, que, aliás, a comunicação do governo Bolsonaro, a maior parte foi uma tragédia, porque o ministro das comunicações do Bolsonaro era uma tragédia. Falo do Fábio Faria. Para quem não conhece, marido da Patrícia Bravanel, da Silvia Santos. Ele, o Fábio Faria, é que tornou a comunicação um caos. E ele fez de tudo. Demorou a colocar o Weingarten no posto que ele ocupou ao final e começou a corrigir a rota da comunicação do governo, que antes dele foi uma tragédia. Então, é óbvio, Fábio Weingarten, além de fazer parte da equipe jurídica, foi segundo o Bolsonaro, e o Silas Malafaia, que é um apoiador de primeira hora do ex-presidente. Então, eu só não entendi qual é que foi a do Oineg. É a mesma coisa de eu ver uma fala da Gleisi Hoffmann e falar, é um absurdo que ela esteja atacando qualquer pessoa que seja porque excluiu o Lula. É óbvio, todo mundo sabe que ela é do time do Lula. Silas Malafaia e o Weingarten são do time do Bolsonaro. Só que tem o seguinte também. Sabe-se que o fenômeno, a máquina de votos, é o presidente Jair Bolsonaro. Mais do que apoiadores do presidente, são pessoas que conhecem de comunicação. Um dentro da sua esfera, que é a esfera religiosa, e o outro da esfera midiática, política mesmo. Então você sabe, você tem contato com o povo, você sabe o que está acontecendo, e eles sabem melhor do que ninguém que se não for o Jair Bolsonaro, não tem para ninguém em 2026. Ou Lula é reeleito, mesmo com o país um caos, ou o STF escolhe um candidato. Isso é claro, isso é cristalino. Não há, todas as pesquisas apontam, e mesmo que não fossem sujeitos de comunicação, eles estão todos os dias, porque eu falo com todo mundo constantemente, municiados de pesquisas de nomes, de intenção de voto, de aprovação, de desaprovação. Agora, o Oineg não estava falando, como eu falei, é óbvio que a Gleisi defenderia o Lula, mas isso é uma coisa, porque a Gleisi, ela é política, ela é uma autoridade pública. E as autoridades públicas podem ser criticadas pela imprensa. Agora, Fábio Weingarten e Silas Malafaia são cidadãos comuns. São cidadãos com o mesmo status que eu tenho e que você tem. E nós, diz a Constituição, somos livres para expressar a nossa opinião. E o Malafaia e o Fábio Weingarten são, portanto, dois cidadãos, como eu e como você, que expressaram a sua opinião. E com razão, baseada em pesquisa, baseada em número, alertando a população de bem o engodo que é este movimento. Mas eu falo tudo isso, aí vão contar para o jornalista, sabe o que ele vai falar? Oi, negue. Oi, negue. Oi, negue. Oi, negue isso que eu tô falando. Negue que você, como jornalista, está tolhendo o direito de dois cidadãos comuns, porque não são autoridades, de expressarem a sua opinião. E tem mais ainda. Eu queria muito aqui também falar diretamente a um que foi SECOM, tal como o Fábio Weingarten foi do Bolsonaro. O Temer teve o secretário de comunicação dele, senhor Elcinho Mouco. É um predestinado.
que mouco, sabe a expressão ouvidos moucos? Fez ouvidos moucos, fingiu que não ouviu. Então eu vou gritar, Elcinho Mouco! Não seja mouco! Responde uma coisa para mim, Elcinho Mouco. Esse movimento do Temer, que não quer negar que 8 de janeiro foi golpe, eu queria saber do Elcinho Mouco o seguinte. Primeiro, que é um expert de comunicação também, como o Fábio Weingarten. Existe voto na direita sem o Bolsonaro? Elcinho Mouco. Não faça ouvidos moucos! Existe voto na direita sem Bolsonaro? 2. Você, Elcinho Mouco, concorda com a condenação da Débora Rodrigues? E 3, Elcinho Mouco, já que o seu ex-presidente, nosso, mas que você foi secretário de comunicação, já que ele, para fazer uma boa fita com todo mundo, não vai negar o golpe do 8 de janeiro, aí eu queria perguntar, porque se é para ficar bem na fita, e se o PT fala sem consequência jurídica nenhuma que o impeachment da Dilma foi golpe, portanto a presidência do Temer foi golpe, e portanto o Alexandre de Moraes é um ministro golpista, Elcinho Mouco, se moucaste antes, não mouque agora. Foi golpe o impeachment, Elcinho Mouco? Hein? Elcinho Mouco, foi golpe o impeachment? A ascensão de Temer à presidência foi golpe? Porque se você disser que foi golpe, aí eu concordo com a estratégia de não negar o 8 de janeiro como golpe. Mas daí você tem que falar, Elcinho Mouco, que foi golpe do Temer. Tá dado o recado. Por favor, sintam-se à vontade para se rebater e debater na mesa. Quem começa? Ninguém? Não, pode começar. Não. Conversa de elevador, eu vou passar para a próxima pauta. Não. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.